Dentro do Legislativo começa agora. Já estou aqui ao lado do meu colega, jornalista Paulo Radamés. É isso aí, Janaína. Vamos mais uma semana informando a nossa audiência sobre os trabalhos do Legislativo. Exatamente, Paulo. Esse programa que a gente mostra para vocês, apresenta, falando tudo sobre a atuação das comissões permanentes e das frentes parlamentares. Isso aí, o nosso entrevistado hoje, vocês já viram, é o deputado Caravina, que acabou de lançar uma dessas frentes, né, Janaína? Conta pra gente, qual que é? Exatamente. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao Por Dentro do Legislativo aqui conosco. Já fazia um tempo que a gente já queria trazer o senhor aqui e agora, para falar dessa frente que foi recém-criada, né? O senhor que tem uma trajetória na política aí bem sólida, como gestor, né? Sabe como funciona aí os municípios, as demandas dos prefeitos. Isso, de uma certa forma, influenciou a criar essa frente? Boa tarde, Janaína, Radamés, boa tarde a todos que nos acompanham aqui por dentro do Legislativo. Do Legislativo. É uma alegria estar aqui, participando. Importante esse momento, a gente poder destacar o trabalho que os parlamentares fazem dentro do Legislativo. A frente, eu digo que o municipalismo faz parte do meu DNA, né? Eu fui prefeito, né, 2 mandatos, fui presidente de consórcio, fui presidente da SomaSul e quando fui para o governo, ainda quando terminou meu mandato de prefeito, foi para exercer o municipalismo na sua essência, lá dentro da Secretaria de Infraestrutura. Fui adjunto do Eduardo Riedel, convidado pelo então governador Reinaldo Zambuja para trabalhar o governo presente, que é um momento importante do municipalismo. Na verdade, o verdadeiro municipalismo. O governo presente foi um programa do governo? Programa do governo Reinaldo. Que defendia, que levava o municipalismo. Que eu digo o seguinte, foi transformar o municipalismo, sair da retórica, da fala para a execução, né? O Reinaldo efetivamente transformou os municípios com esse programa, colocando investimentos de infraestrutura. E a gente esteve lá com o Eduardo Riedel, tocando o final do mandato, e aí depois saímos para a campanha, nos elegemos, o Riedel governador e eu deputado, sempre com essa bandeira do municipalismo, e fui convidado até para me licenciar da Assembleia e assumir a Secretaria de Governo por conta desse municipalismo. Vinha aí o novo municipalismo, ia ser projetado um novo modelo de municipalismo, que é o MS Ativo, que foi lançado recentemente, que é a versão mais moderna do municipalismo anterior do governo Reinaldo, que era o governo presente. Com outro viés, um viés não só de infraestrutura, o governo presente tratava mais a questão da infraestrutura nos municípios, o MS Ativo veio com pautas na educação, na saúde e na assistência social, e nós ajudamos a construir isso dentro do governo, lá na Segóvia. Show de bola. E a gente está falando aqui tanto sobre municipalismo desde o começo do programa, né? Talvez as pessoas podem não ter contato com esse termo, né? E podem talvez até não saber ou definir. O que é o municipalismo na sua visão, deputado? O municipalismo é você investir nas cidades, né? O governo, nós temos aí 3 níveis de governo: o município, o estado e a União, né? Independentes, né? São órgãos, entes independentes, só que os municípios, principalmente os menores, eles dependem muito, têm pouco recurso próprio. As capitais, os municípios maiores têm uma receita própria deles. Os municípios menores dependem das transferências voluntárias que vêm do governo federal e dependem também dos impostos que são divididos com o Estado. Então, a maioria dos municípios precisa da mão amiga do Estado. Isso sempre foi uma retórica, sempre foi uma pauta. Olha, precisamos investir, precisamos trabalhar com os municípios. Então, esse municipalismo de verdade que eu falei para vocês é aquele que efetivamente pega investimentos, ouve os municípios, ouve a classe política, os prefeitos, os vereadores, os deputados que representam as regiões, onde as pautas são apresentadas e o Estado efetivamente vai lá e coloca recurso, coloca apoio nessas pautas. Então, faz a grande diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dificilmente o município consegue, com recursos próprios, fazer obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem, fazer obras impactantes no município, de mobilidade urbana, e ele vai precisar desse suporte do Estado, colocando recursos lá. Esse é o municipalismo que foi feito no governo Reinaldo, agora no governo Riedel, e que tem a participação, claro, da Assembleia, aprovando, e o Estado só consegue fazer isso quando ele está efetivamente saneado e com recursos para investir, e é o momento que nós temos agora. Deputado, a gente aqui na Assembleia, a gente tem 24 deputados, né? É muito tradicional a gente pensar em deputados com uma base
muito sólida em determinadas regiões ou às vezes em determinados municípios apenas, né? Como é o seu caso. Você vem de Bataguaçu ali, da região ali do Bolsão, com o Vale do Ivinhema, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? E às vezes algum município ou alguma dessas regiões podem não ter um deputado para representar a sua população. Então, a frente parlamentar, ela pretende atuar nessa lacuna? Isso é um dos planos de trabalho? Hoje a frente, foram 16 deputados que assinaram a frente, mas todos os parlamentares têm interesse, tanto que quando nós fizemos o lançamento, o presidente Gerson Claro esteve presente, porque é uma pauta de toda a Assembleia. Né? E é importante isso que você falou, independente da região que o deputado está atuando, as pautas vão surgir. Pautas genéricas que envolvem os 79 municípios, mas podem surgir também pautas específicas de uma região. Região norte com as suas dificuldades, região sul, região de fronteira. Vai surgir, por exemplo, na pauta de segurança pública, que você tem uma especificidade diferente na fronteira, em razão da divisa com o Paraguai, a questão do tráfico de drogas. Estou dando alguns exemplos aqui genéricos, mas então a frente ela vai receber essas demandas de todo o Estado, independente o parlamentar de qual região ele pertence. Outra questão, deputado, é a reforma tributária. É um tema bastante importante e que a casa, inclusive, vem debatendo muito, né? A frente, ela vai atuar de que forma para poder contribuir nesse sentido? Eu acho que o mais importante, inicialmente, é a gente conhecer a reforma tributária, porque a maioria, eu tenho conversado com prefeitos, com vereadores, presidentes de câmaras, a maioria nem sabe o que vai impactar. A reforma foi aprovada meio a toque de caixa, agora está na fase de regulamentação e os municípios não sabem que vai deixar de existir impostos como o ISS, Imposto sobre Serviço, que é dos municípios, o ICMS também vai virar um imposto único, estadual, mas o que isso vai impactar? Como que vai afetar a gestão tributária municipal? Exatamente, a receita do município. Então acho que o início que a frente quer fazer, e eu vou propor em breve, um debate em cima disso, uma reunião, trazer um especialista que pode descrever quais são os impactos, mas não o impacto de forma geral. Nós precisamos saber os impactos dos municípios sul-mato-grossenses. Nós temos uma realidade diferente dos municípios de São Paulo. Então é um estudo direcionado, Rio de Janeiro, sim, nós somos um estado produtor, a reforma tributária muda a cobrança do imposto por destino, nós aqui produzimos muito, mas temos pouca população. O que isso vai impactar? O que isso significa? Quais são os métodos de compensação disso? A gente sabe que tem um fundo, tem uma participação no conselho, mas tudo muito superficial. Eu tenho conversado, até tem alguns deputados que ainda não têm conhecimento, a grande maioria não tem conhecimento detalhado dos impactos dessa reforma tributária. Então, trazer para frente essa discussão para que os prefeitos, para que a classe política, as lideranças dos municípios entendam, para a gente se preparar. Precisa ter uma preparação, porque você imagina você ter uma receita X e a expectativa daquilo lá a cada ano subir pelo menos a questão da inflação e você de repente perder recurso. Como que você mantém as despesas? Você tem despesas correntes de funcionalismo que você não tem como movimentar, você tem despesas com educação, com saúde, que são fixos, 15% no mínimo para a saúde, 25% para a educação. Então precisa ter conhecimento de como vai ficar essa questão com a reforma tributária. Então, acho que a primeira importante ação da frente é a gente entender essa reforma tributária e saber como ela vai impactar para poder, inclusive, cobrar nossa bancada federal, porque vai haver agora muita discussão em cima da regulamentação da reforma tributária e nós precisamos estar conhecendo para poder cobrar os nossos senadores e deputados federais e aí o papel dos parlamentares estaduais dar esse suporte também aos municípios. O senhor falou sobre esse diálogo com a bancada federal e uma das coisas que foram fazem parte do anúncio da criação dessa frente é justamente discutir o pacto federativo, né? A gente ouve muitas vezes os deputados falarem, a gente não tem competência para poder fazer uma lei que vai impactar de uma forma tão profunda. A gente depende de uma iniciativa federal ou de uma revisão de uma lei federal. Isso tem a ver com o pacto federativo que também, obviamente, vai afetar diretamente os municípios, que também tem uma competência muito limitada. A frente parlamentar ela vai trabalhar nesse sentido também? Sim, o Pacto Federativo, lógico, é uma lei federal, é injusto, todos nós sabemos que o pacto hoje ele prejudica os municípios, porque do bolo total de 100%, os municípios ficam em torno de 22%, 23%, uma briga eterna. Eu fui presidente da Somasul, fiz parte do conselho da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, e a briga por 1% a mais, por 2% a mais, esse por 1% faz a mais, né? Faz a diferença porque hoje de 100%, 22% fica com os municípios,
uma percentual que vai de 18% com o Estado e 60% com a União, com o governo federal. E também muito discurso de muitos anos que essa máxima ia mudar, que o recurso tem que ficar na mão dos municípios, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Como que nós podemos auxiliar isso? Nós vamos precisar, lógico, da bancada federal, mas conhecendo a situação, e aí a reforma tributária ela vem também, vai mexer com esse pacto que mexe com a questão tributária do país como um todo. Só que essa reforma, ela tem um período de maturação, de regulamentação, e a situação acontece de ano a ano. Então, nós vamos também participar dessa discussão junto com a bancada federal, orientando e apoiando os municípios para que levem propostas para a CNM, que é a Confederação Nacional, para que essas propostas possam se transformar em leis federais. Então é um papel mais de apoio em relação às verbas federais. Só que nós podemos ajudar a discutir aqui no Estado os recursos estaduais, né? Nós comentamos no dia do lançamento da frente a questão do ICMS ecológico, que é uma discussão. O modelo de distribuição do ICMS ecológico é um modelo antigo que beneficia municípios que tenham parques estaduais, mas não discute a questão, nessa distribuição de recursos, não discute a questão de energia renovável, você poder, de repente, incentivar um município que trabalha com energia renovável, que tem uma política de resíduos sólidos, de logística reversa, de tratamento do meio ambiente, criar outras fórmulas, e lógico, volto a repetir, discutindo com os municípios, porque não existe dois bolos, o bolo é um só, alguém ganha, alguém perde. Mas você está falando de incentivo ao meio ambiente, nós estamos numa época que nós estamos vendo aí mudanças climáticas, a questão do sul, agora queimada no Pantanal. Então, será que não é o momento de rever essa legislação e poder dar um apoio para que os municípios, incentivar os municípios para investir nessa questão ambiental? É um assunto que nós podemos trazer para dentro da frente e discutir com os municípios. Nós temos assuntos relacionados ao Fundersul, que muitas vezes discutiu, que também é outra forma de distribuição de recursos que pode ser discutido dentro da frente. Nós temos um assunto com relação à defesa civil. Nós vimos agora essa questão do Rio Grande do Sul. A importância da defesa civil, os municípios estavam despreparados com relação a esse evento climático. Ninguém tinha recurso em fundo. Talvez não é hora de criar um fundo estadual para que fique preparar os municípios numa prevenção de eventuais eventos climáticos. Então tem muita pauta que a frente pode trazer para cá e é o local correto para discutir, é a casa da população, né? E fazer essa interlocução com o governo, trazer essas demandas para cá, sempre ouvindo, no diálogo, mas dar esse suporte para os municípios. Esse foi o objetivo da frente. Show de bola. Okay. A gente vê que são questões super atuais, né, Janaína? Super, Paulo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, viu, deputado? E na volta, a gente tem mais aqui conversando com o deputado Caravina, falando da Frente Municipalista. É isso aí. A gente volta daqui a pouco. Fica ligado. O progresso é uma escalada árdua. Exige persistência, união de esforços, algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, Governo do Estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. Esse é o papel dos deputados: elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sul-mato-grossenses. Lei do Pantanal. Novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Retomando aqui no Por Dentro do Legislativo, estamos recebendo o deputado Caravina falando da Frente Municipalista que foi criada recentemente. Né? Recentemente não, é a frente mais nova da Assembleia. Exatamente. Deputado, como a gente já mencionou aqui, o senhor tem uma vasta experiência como gestor, teve essa passagem pelo Executivo e o que possibilitou algumas demandas, né? O senhor ouvia algumas demandas. Hoje, quais são os maiores desafios e a maior preocupação hoje da frente? Nós falamos de infraestrutura, né? Nós falamos aqui a questão do MS ativo que vai atuar também na infraestrutura, você trazer saneamento, pavimentação para os municípios, mas algumas pautas elas são latentes e é preocupação dos prefeitos, das lideranças políticas. Saúde pública.
Quando você fala de saúde pública, você tem ali temas que estão pujantes no momento. Judicialização da saúde. Por que essa judicialização tão alta? Nós estamos falando de judicialização tanto a nível estadual, das demandas de competência do Estado, como judicialização nos municípios. Porque a saúde, o texto constitucional trouxe que ela é direito de todos e dever do Estado. Universal. E dever do Estado, seja ele município, União ou governo do Estado. E nós temos crescente, o Estado do Mato Grosso do Sul, ano passado, pagou mais de 100 milhões de reais em judicialização da saúde. O cidadão tem a sua necessidade, ele procura, quando ele não é atendido, ele procura o Poder Judiciário, isso vira uma demanda e vira uma ação judicial e uma determinação. Muitas vezes até com bloqueio de contas dos municípios. Esse dever concorrente entre município e Estado acaba gerando obrigação tanto para o município quanto o Estado. Isso é uma preocupação dos prefeitos, dos vereadores, da classe política dos municípios. E isso ocorre ligado a um outro fenômeno, que aí é uma pauta de governo, que é a regionalização da saúde. E que a Assembleia está muito próxima, acompanhando isso. Inclusive, eu faço parte... Tem uma força inversamente proporcional isso. Aí, né? Quando você tem deficiência na regionalização, você aumenta a judicialização. Não só isso, mas também isso. Porque se o cidadão procura determinado atendimento, vamos dar um exemplo aqui de um exame mais complexo, uma tomografia no seu município onde ele não tem próximo ali esse atendimento. Isso acaba virando uma demanda e vira uma obrigação e aí acaba sufocando a capital, os grandes centros, porque também a demanda do interior acaba vindo toda para cá. Vamos pensar em Campo Grande. Você tem a demanda de todo o município de Campo Grande, 1 milhão de habitantes, e mais as demandas que vêm do interior porque o município não tem capacidade de atender lá. Então, essa questão da regionalização, por isso é uma das pautas do MS Ativo Municipalismo, a saúde pública, a questão da regionalização. Como fazer essa regionalização? Também não dá para você criar toda a estrutura em qualquer município, mas você montar uma região para que evite que essa demanda venha centralizada para um grande centro. Então, quais são as perspectivas de atuar nessa regionalização do governo hoje? A gente pode pensar, a princípio, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá. Quais são os outros? Essas são as macros. Você tem as macros regiões, mas você tem as micros. Fortalecer as micros. Vou dar um exemplo. Nova Andradina está caminhando agora para a hemodiálise em Nova Andradina. Você vai conseguir atender a questão da hemodiálise naquela região. Dando um exemplo. Então você pode criar, hoje nós falamos em 11, 12 regionais, onde você pode ter fortalecimento desse serviço para evitar que essa demanda venha para Dourados, para Campo Grande. Hoje está centralizado mais Dourados, Campo Grande e Três Lagoas. Tem situações de cirurgias mais complexas, só faz só na capital. Então, isso cria essa demanda de judicialização. E também, e aí é um outro assunto que a gente pretende também participar, é a questão de fortalecimento da atenção básica. Porque quando você melhora a atenção básica, quando você cria um diagnóstico e atende situações no dia a dia, no atendimento básico, você evita que essas situações se transformem em doenças crônicas, que depois vai trazer também... É uma medicina preventiva, exatamente, né? A medicina preventiva, isso é importante. Só que os municípios reclamam muito disso. O que eles reclamam? O custo hoje de uma estratégia de saúde da família, o antigo posto de saúde, você gasta em torno de 50 a 70 mil reais para manter um posto de saúde funcionando. Você tem médico, enfermeiro, você tem auxiliar de enfermagem, você tem recepcionista. O governo federal passa 12, 13 mil reais por mês. Então, a conta não fecha. Nem 20%. A conta não fecha. Você tem aí do orçamento obrigatório de saúde, os municípios, 15%. Não tem município que gasta menos que 25%, 30%, 32%. Eu fui prefeito, cheguei a gastar 35% com saúde para poder dar um atendimento de maior qualidade. Um atendimento mínimo. Exatamente. Tentar fazer um atendimento de especialidades, porque não dá para você ficar dependendo de Campo Grande, você no município de 300 quilômetros, você depender para fazer uma consulta com um especialista. Você tem que botar dentro de uma ambulância para vir fazer consulta fora. Da urgência, não então tem isso, como. Isso também é regionalização. Não, entendi. E aí você pode entrar na área de telemedicina, que é outro assunto que está bem discutido dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Eu estou colaborando com isso também, porque quando a gente estava na Secretaria de Governo, a gente trabalhou diretamente essa questão da saúde pública, essa questão da judicialização, de melhorar a questão do atendimento das demandas e também criar mecanismos para fortalecer a atenção à saúde básica, a atenção básica nos municípios. A telemedicina é uma solução. Você poder levar essas consultas especialistas mais complexas, de forma
através da telemedicina, evitar que isso se transforme em demanda para as grandes capitais, para os grandes centros. Então é um assunto que precisa também de investimento e debate, né? E a ideia da frente também é trazer esse debate da saúde pública para dentro da frente e trazer aqui os atores para a gente discutir e procurar soluções. Essa última parte que ele falou é interessante, né? Trazer os atores, trazer as pessoas que estão participando da política municipal para esse debate, né? Isso que é o papel de uma frente, né, Janete? Sim, e falando em debate, outro tema bastante que vocês, deputados aqui da casa, sempre estão falando, abordando a questão da educação, né? Como que a frente municipalista vai trabalhar com relação à educação nesses municípios, principalmente nos mais carentes? Essa pauta da educação também está na pauta do MS Ativo Municipalismo, que é o novo municipalismo que foi lançado recentemente pelo governo do estado e que a Assembleia quer participar. Esse também é um papel da frente parlamentar. Hoje nós temos, podemos ajudar os municípios, e aí o Estado tem essa intenção, trabalhar a questão da educação básica, do ensino infantil, do ensino fundamental, porque se você tem uma base fortalecida, isso vai refletir lá na frente, né? Hoje já tem a Secretaria Estadual de Educação já tem um diagnóstico que os municípios, na grande maioria, têm muita dificuldade na questão da matemática, que é a base de um ensino melhor no futuro. Então, poder entrar dentro dessa questão do apoio robótica, matemática, o Estado fazer investimentos nessa área de educação. Hoje o Estado investe muito nas escolas estaduais, já com reforma de escolas, com tecnologia, lousa digital, fazer também esse apoio aos municípios na rede municipal, porque não importa qual é a rede, né? Todos são alunos. E todos são sul-mato-grossenses. Exatamente, a ideia é fortalecer a educação no seu início, na sua origem. Então também é uma pauta que nós queremos trazer para cá, como o Estado, né, pode auxiliar diretamente os municípios na formação dos seus alunos, começando ali pelo infantil, pela educação no ensino fundamental. Maravilha, você vê que interessante, né? Eu cheguei a comentar em algum momento que são questões muito atuais, mas relacionadas a temas que são temas perenes, né? Toda a administração pública, durante toda a sua história, está concentrada em saúde, educação e infraestrutura. O senhor falou sobre todos esses 3 temas, esses 3 eixos, só que com uma perspectiva muito atualizada, muito mais moderna, tecnológica, né? Isso é interessante sobre o trabalho da frente. Nós temos que seguir dentro daquilo que é a programação que o governo faz. O governo lançou 4 diretrizes de governo nesses 4 anos do mandato do atual governador, que é o governo próspero, inclusivo, verde e digital. Quando a gente fala digital, educação digital é o caminho. Nós precisamos informatizar essas escolas, melhorar esse ambiente escolar, dar mais tecnologia, utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Então a ideia é isso, né? A gente debater aqui dentro da frente o que nós podemos, o que o Estado pode fazer para fortalecer os municípios, a educação dos municípios, falando especificamente de educação. Nós falamos de saúde, falamos de educação. Uma outra pauta é a parte da inclusão social, que já tem sido feito um trabalho também, e aí existe uma programação do Estado apoiar os municípios na questão dos CRAS, né, para poder chegar, o Estado conseguir chegar onde talvez não está chegando hoje. Eu fui prefeito, todo município tem o CRAS, que é onde atende a população mais vulnerável. Mas tem população que você acaba não conseguindo chegar por falta de investimento em estrutura. Os quilombolas, os assentamentos, a zona rural. Então o Estado também tem uma ideia de trabalhar nessa área. O que nós podemos fazer aqui através da frente? Trazer os prefeitos, trazer os atores políticos, os secretários de assistência social e ver de que forma que essa ajuda, que esse auxílio, que essa parceria, não digo nem auxílio, eu digo parceria, se unir o governo estadual com os municípios para poder fazer um trabalho nessas áreas que afligem mais. Assistência social, inclusão social, educação, saúde e a infraestrutura, que já tem um grande pacote aí, e que o trabalho da frente também é acompanhar esses investimentos. A agilidade, as entregas, acompanhar essas obras é outra proposta que nós colocamos também no dia do lançamento. Deputado, para finalizar a nossa conversa hoje, a gente falou muito também sobre a questão do diálogo, da Assembleia se propor a ouvir as pessoas, né? Então eu queria saber como que o gestor municipal, a pessoa que está lá na ponta, tem alguma ideia, acha que pode contribuir, o que ela pode fazer para participar do debate da frente? Nós queremos, isso é o objetivo, que a frente parlamentar quer ser demandada, né? Quem pode demandar? A classe política, claro, está em contato constante. Nós recebemos diariamente pedidos que vêm do interior, vêm de vereadores, mas vamos criar também a ideia à frente, criar um canal
Isso aí eu estou dando em primeira mão para vocês. Olha só. A ideia é criar um canal de comunicação para que essas demandas cheguem, e aí ela pode vir do cidadão, via internet, do cidadão, da população em geral, não só da classe política, mas principalmente a classe política trazer as demandas. Eu acho que o que aflige os gestores, eles têm que trazer para cá para que a frente parlamentar possa fazer essa interlocução com o Estado. É tudo que a gente vai conseguir resolver, não, mas tenho certeza que debatendo, discutindo, trazendo ideias, nós vamos conseguir avançar em muitas pautas aí, e esse foi o objetivo da frente. Claro que todos os parlamentares trabalham próximo à sua base, já fazem esse trabalho, mas a ideia da frente foi criar um ambiente para que esse debate possa acontecer com mais rapidez, com mais eficiência, e que a gente consiga atingir o resultado que a gente pretende. O convite está feito, né? E vai. Você, prefeito, aí ouviu. Bem, deputada, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Por Dentro do Legislativo. Foi um bate-papo bastante positivo. Muito aqui, esclarecedor exatamente, também. E para a população, né? Ver como funciona, como vai funcionar essa frente. Funciona, né? Porque já está em processo aí, já está em trabalho, né, deputada? Eu é que agradeço a oportunidade. E uns dias atrás, eu fiz alguns vídeos de como funciona por dentro da Assembleia, mais ou menos copiando o trabalho de vocês aqui. E eu posso dizer que a população, em geral, ela quer muito saber o trabalho do Legislativo, qual o papel e o trabalho de cada parlamentar. Então é importante esse podcast, esse bate-papo, ouvindo os parlamentares, para que as pessoas possam entender o que a gente pretende fazer aqui. O objetivo nosso é o mesmo. De quem está no executivo, é melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Então, tudo que a gente puder fazer em conjunto, e aí somando forças para melhorar a vida do cidadão, a gente vai estar fazendo. Então, parabéns pelo programa, e todas as vezes que precisar e vocês entenderem oportuno, eu vou estar aqui para passar o trabalho que a gente está realizando, não só na frente, como o nosso trabalho como parlamentar. A gente agradece novamente. Isso que o deputado falou também se aplica para a TV Assembleia, sabia, Janaína? Sim. Você que acompanha o nosso conteúdo, você pode entrar em contato aí pelas nossas mídias sociais. Qual que é? Você pode achar a gente no YouTube, no Instagram. Facebook. É isso aí. E também acompanhar toda a programação da TV Assembleia, agora em canal aberto, aqui na região de Campo Grande, no canal 7.2. Todo mundo pode assistir esse programa, ir lá no YouTube, assistir a qualquer momento e mandar para algum amigo do interior. É isso aí. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença, e o Por Dentro do Legislativo fica por aqui. A gente se vê numa próxima edição. Até lá.